Vamos falar de um outro caso, que é de um professor, o professor Antônio Carlos. Ele foi encontrado morto dentro do apartamento em que morava, Morumbi, zona sul de São Paulo, bairro Nobre, e as câmeras flagraram o professor entrando no local. Ele estava acompanhado de um outro homem. Aí a imagem, aí você acompanha aí a entrada do professor desse outro homem e logo depois aí no momento do elevador. E logo depois desse momento. Tá vendo o sujeito que entrou com ele? Tá vendo Volta essa caixa? sozinho. Volta sozinho. E tá vendo essa caixa? São objetos da vítima. Tá vendo esse carro aí? É da vítima. É da vítima. O sujeito entra como se fosse o carro dele. Naquele primeiro momento, os funcionários do prédio não perceberam nada. Parecia um conhecido da vítima, alguém em que a vítima confiava. Só que 3 horas depois dessa primeira imagem, que é a última do professor vivo, a gente tem aí o resultado disso tudo. É a morte do professor. Foi encontrado morto. E ele teria, segundo as primeiras informações, você vai acompanhar na reportagem. As câmeras de segurança mostram o momento em que 2 homens chegam no condomínio. No elevador, eles sobem para a casa do professor Antônio Carlos Durigon. As mesmas câmeras mostram o suspeito saindo, cerca de 3 horas depois, com uma caixa. Ele entra no carro da vítima e vai embora. Dentro da caixa estavam a carteira, celular e alguns pertences de valor do professor. As câmeras do prédio residencial registraram essa movimentação. Por volta do meio-dia, o professor chegou acompanhado de um homem. Ele é o principal suspeito do assassinato no momento para a polícia. Inclusive, existe uma suspeita da investigação de um encontro que pode ter sido marcado através de um aplicativo de relacionamento com esse homem. A polícia está investigando o caso. Já está com essas imagens. O corpo do professor foi encontrado por um familiar. Ele estava com um ferimento na cabeça. Existe a suspeita dele ter sido asfixiado. Ele nunca abriu, não abre para nós, né? Então a gente não tem um conhecimento assim de nenhum tipo de relacionamento fixo dele. Ele sempre foi sozinho. O professor também era paisagista. Agora, na memória da família e dos amigos, ficam as lembranças e as obras, como a praça toda reformada por ele na rua que morava. Fazia bolos para os vizinhos, todo mundo conhecia ele, né? Ele era sozinho, né? E era professor, então assim, ele era muito dinâmico, interagia com as pessoas. A polícia vai procurar por testemunhas e tenta identificar através das imagens de segurança quem é o principal suspeito do assassinato. Já tem algumas informações através do celular e do computador dele. E a partir daí a polícia consegue também, com a sua ajuda, localizar esse sujeito. São imagens que ajudam a investigação e, claro, rastrear. Eu costumo dizer que a polícia tem um equipamento muito importante nisso, que é o rastreamento de celular. Eu não gosto de falar muito não, mas é uma das principais ferramentas que ajudam nesses casos a localizar assassinos como esse aí.